Boa noite, queridos, tudo bem? E aí, tá friozinho aí? Ai, minha mão tá congelando, eu tô com frio. Hoje nós vamos ter mais uma lição, né? Então, eu coloquei um nome na nossa lição. Amigo verdadeiro ou amigo da onça? Você já ouviu falar isso? Ah, você é amigo da onça. Você já ouviu alguém falar isso com outro, essa frase, com outra pessoa? Então, por isso que eu coloquei esse tema, porque eu fiquei pensando assim numa história que eu vou contar hoje para vocês e vocês vão ver comigo que essa pessoa foi amigo da onça. Mas o que é ser amigo da onça? Amigo da onça é aquela pessoa que fala que é seu amigo, na sua frente fala: "Oi, amigo, tudo bem? Ai, te amo, amigo." Ele fala que é seu amigo, mas por trás, assim, quando ele está longe de você, né, ele te trai. Ele não é seu amigo, ele faz coisas, até às vezes na sua frente, ele faz coisas que não é de um verdadeiro amigo, entendeu? Amigo da onça é aquela pessoa que finge que é seu amigo. Sabe quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, assim, mais ou menos assim a idade de vocês, eu fui num acampamento que aí lá tinha piscina. Aí assim que chegamos lá no acampamento, aí a tia que estava tomando conta da gente deixou a gente entrar na piscina. Aí uma amiga minha que falava que era amiga minha pegou e falou assim: "Vamos, Cida, vamos." Aí eu falei: "Ai, vamos." Aí ela sabia nadar, ela pulou na piscina. E aí eu falei assim: "Ai, não vou pular não, esqueci, eu não sei nadar. Ai, tá muito fundo." E ela, como sabia nadar, ela falou assim: "Não, pode pular, é rasinho. Tá dando pé para mim." Mas não estava dando pé para ela. Ela sabia nadar e ela sabia ficar lá dentro da piscina. E aí, quando ela falou assim: "Pode pular." Aí eu peguei e me armei toda e pá, pulei. Quando eu pulei, a piscina era muito funda. E eu fui lá pro fundo e não conseguia sair. E eu fiquei bebendo muita água, muita água, muita água, e fui afundando, afundando. E aí, quando alguém me tirou, nem me lembro quem é que me tirou, alguém me tirou lá do fundo, que eu tinha bebido muita água. É ruim, não é? Quando você está na piscina, você bebe muita água, né? Aí, essa minha amiga, que falava que era minha amiga, ela estava bem na beirada da piscina, rindo, junto com umas outras pessoas, rindo da minha cara. Amigo não faz essas coisas, né? Amigo salva o outro, né? Ajuda o outro. Amigo não faz essas coisas, né? Quando fala que é amigo mesmo, né? E essa menina que falava que era amiga minha, deixou eu afogar. E eu não gostei da brincadeira, porque diz ela que era só uma brincadeira, brincadeira que não é legal, né? Eu não gostei. Mas aí isso passou, né? Passou. Mas quando eu estava escolhendo estudando essa lição aqui para me dar para vocês, para me falar para vocês, aí eu lembrei de uma pessoa que andou com Jesus, e ele falava que era amigo de Jesus. Todo lugar que Jesus estava, ele estava. E a história dele está lá em Mateus capítulo 26, a partir do 47, tá? Do versículo 47. Aí, a Bíblia nos conta que essa pessoa andou muito com Jesus. Vocês sabem de quem eu estou falando? Ah, se você tiver falado de Judas, você acertou. Você falou Judas? Ah, então você acertou. Se tiver falado outro, você não acertou, mas não precisa ficar triste, né?
Vamos lá, vamos na história. Jesus, ele tinha aqueles amigos dele, os discípulos, né? E aí, os discípulos, no meio dos discípulos tinha o Judas, né? E aí o Judas, ele tomava conta do dinheiro da turma, né? Ele que era o tesoureiro lá, ele tomava conta do dinheiro, né? E aí a Bíblia nos fala que Judas, né? Ele andava com Jesus, ele gostava de Jesus, ele falava que era amigo de Jesus. Mas será que ele era mesmo? Tinha muitas pessoas que gostavam de Jesus. Tinha muitas pessoas que andavam atrás de Jesus para ouvir Jesus, mas tinha algumas pessoas que não gostavam de Jesus. Tinha algumas pessoas que queriam matar Jesus. Nossa, o que ele fez? Ele, filho de Deus, nunca pecou. O que ele fez? Né? Para aquelas pessoas ficar querendo matar. E aí, alguns homens chegaram para o Judas, chamaram Judas num canto e falou assim com Judas: Judas, olha, se você falar para a gente onde que Jesus está, para a gente poder pegar ele, né? E levar ele lá nas autoridades e falar que ele está ensinando coisa que não é legal. Jesus ensinava coisa que não era legal? De jeito nenhum, né? Só ensinava coisa, ó, boa para a nossa vida. Mas como aqueles homens não gostavam de Jesus, aí eles viraram para o Judas e falou com Judas, né? Olha, ô Judas, se você entregar Jesus para nós, aí nós vamos dar a você 30 moedas de prata. Você aceita? Aí o Judas, né, falou assim: nossa, mas eu vou trair Jesus, eu sou amigo dele, mais 30 moedas de prata. Aí aqueles homens mostraram o saquinho de moeda, né, para o Judas e falou: ó, tá aqui, ó, 30 moedas de prata. Você pode, né, escolher, ou você ganha as moedas, ou você não nos entrega Jesus. O que você quer? Como ele ficava muito de olho assim em dinheiro, queria mais e mais e mais, aí ele falou assim: tá bom, eu vou então, me dá o saquinho de moedas e eu vou entregar Jesus para vocês. Aí ele pegou aquele saquinho de moedas, tá vendo a mãozinha dele aqui, ó? Ele pegou aquele saquinho de moeda, vou colocar aqui, tá? Ele pegou aquele saquinho de moedas e saiu dali. Só que antes dele sair, ele falou assim para aqueles homens, falou assim, ó, porque aqueles homens perguntou assim: como que nós vamos saber qual que é Jesus? Porque vai estar de noite. Como que nós vamos saber? Aí o Judas falou assim: aquele que eu der um beijo, esse é o Jesus. Aí vocês pegam ele. Nossa, que amigo da onça! Falava que era amigo de Jesus e agora estava entregando Jesus para sofrer na mão daqueles homens, não é mesmo, crianças? Eu não gostei do que o Judas fez. E com certeza Deus não gostou do que o Judas fez, porque quando você fala que é amigo, você tem que ser amigo, né? Se você usar de falsidade, de mentira, isso Deus não gosta, né? Isso te separa de Deus e Deus não gostou do Judas ter feito isso. Olha o que é que está escrito aqui que eu separei para a gente ler. Lá em Provérbios 30, versículo 8, fala assim, ó: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Aqui está ensinando que a gente tem que ficar longe da falsidade, daqueles amigos falsos, amigos que só quer ver a gente afundar, né? Longe de mim toda a falsidade e a mentira. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. E eu sempre falo que nós temos que estudar a Bíblia e praticar, não é mesmo? Então,
nós temos que ficar longe de pessoas falsas, pessoas que querem somente o nosso mal, né? Que quer somente fazer coisas que desagradam a Deus, não é mesmo, crianças? Então, o Judas saiu dali, né? E aqueles homens também, e o combinado era que quem ele desse um beijo, né? E aí o Judas pegou, quando ficou à noite, o Judas foi junto com uns soldados e uns homens, né? Foram lá para poder pegar Jesus. E o Judas, ele tinha ido, né, no meio daqueles soldados, daqueles homens, e o Judas foi, e quando ele chegou lá, Jesus olhou para ele e falou assim: amigo, por que você está aqui? Jesus falou isso para ele, porque Jesus sabia que ele era amigo, né? Aí o Judas pegou e deu um beijo nele, não respondeu nada e deu um beijo nele. Aí aqueles homens pegou, é aquele ali, ele deu um beijo nele, é aquele, vamos lá. E pegou Jesus, amarrou Jesus, olha, amarrou Jesus e levou lá em frente às autoridades e falou assim: esse homem, Jesus, está ensinando coisas que não é legal. Mas era mentira, crianças. Eles estavam inventando uma mentira sobre Jesus. Eles estavam sendo falsos, só para Jesus se dar mal. Olha, né? Mas depois dali, aqueles homens, né, estavam falando tudo isso contra Jesus e apresentou Jesus na autoridade. Aí a Bíblia nos fala uma coisa. Olha aqui, no Mateus capítulo 26, versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Nossa, quando os discípulos viram o que estava acontecendo, Jesus sendo, né, amarrado, Jesus sofrendo, eles batendo em Jesus, aí os discípulos separaram, ficaram de longe olhando, uns foram embora, se esconderam, né, com medo, né? E o Judas? Será o que aconteceu com Judas? Será que o Judas viu na hora que eles colocaram uma coroa de espinho em Jesus? Será que eles viram na hora que eles bateram em Jesus com o chicote? Ele não viu nada disso. Porque quando ele viu que eles estavam levando Jesus, na mesma hora veio um remorso dentro dele, uma tristeza dentro dele, e ele foi e se enforcou lá numa árvore e acabou com a vida dele. O Judas fez isso. Mas, crianças, a alegria nossa é saber que Jesus, ele não ficou ali sofrendo na mão daqueles homens, sabia? Ele não ficou ali sofrendo na mão daqueles homens. Jesus, ele foi colocado numa cruz, né? Eles colocaram ele numa cruz. Mas, crianças, eu quero falar uma coisa para vocês. Depois que eles colocaram Jesus ali na cruz, sabe o que aconteceu? Jesus não ficou naquela cruz. Depois de 3 dias, ele ressuscitou, porque depois eles pegaram ele ali e colocaram ele no túmulo. Lembra da história que eu contei para vocês? Eles colocaram ele lá no túmulo, né? Que era um buraco, e aí colocava a pessoa lá dentro, que morreu, né? E colocava lá dentro, colocava uma pedra para tampar o lugar. Mas depois de 3 dias, quando algumas pessoas foram lá ver se Jesus estava lá, Jesus não estava. Jesus, ele ressuscitou, ele viveu novamente. E Jesus hoje está lá no céu, esperando cada um de nós. Todos aqueles que
se dizem que são amigos dele, né? Todos aqueles que acreditam nele vão morar no céu. Por isso que eu tenho essas cores aqui, olha, para mostrar para vocês que esse amarelo faz lembrar as ruas de ouro que vai ter lá no céu. Só que essa cor escura faz lembrar que o pecado não entra lá no céu. Mas Jesus, com a morte dele na cruz e a ressurreição dele, que ele viveu novamente, ele está lá no céu, ele pagou um alto preço por nós. Ele deixou o sangue dele ser derramado naquela cruz, porque ele é o nosso Salvador. Os profetas, as pessoas, bem antes de Jesus nascer, já estavam falando isso, que viria um que iria ser o Salvador do mundo. E Jesus, ele derramou o sangue dele, o vermelho faz lembrar que Jesus derramou o sangue dele para que o nosso coração ficasse limpinho, limpinho e nós pudéssemos entrar no céu, né? E com o nosso coração limpinho, nós vamos morar juntinho dele, nós vamos poder ver ele, né? Assim, igual você vê o seu amigo, você vai poder ver Jesus um dia lá no céu, se você for amigo verdadeiro dele. Se você for amigo da onça, isso aí não dá certo não, viu, crianças? E esse verde? Esse verde aqui faz lembrar de vida, que nós vamos viver eternamente com Jesus lá no céu. Nós vamos viver para sempre. Eternamente significa para sempre com Jesus lá no céu. Ai, que delícia, que maravilha, né? É bom demais saber que um dia nós vamos encontrar com Jesus lá no céu, nós vamos poder conversar com ele como um amigo conversa com outro amigo. Eu quero ser amigo verdadeiro de Jesus. E você? Eu quero ser amiga verdadeira das pessoas também. E você? Tem que ser amigo verdadeiro, porque se você for um amigo falso, a falsidade entrando no seu coração vai te separar de Deus. É isso que você quer? Não, né? Então, Jesus está nos esperando, né? Ele está preparando uma morada nova para cada um de nós. Ai, que delícia que vai ser, né? Aí a gente vai poder conversar com ele, vai poder perguntar a ele várias coisas que a gente tem dúvida, né? Muitas coisas que a gente quer saber, a gente vai poder perguntar para ele, né? Então você tem que ser um amigo verdadeiro. Quando as pessoas perguntarem para você assim, ei, você é crente? Você acredita em Jesus? Aí, o que você vai responder? Tem que responder assim, ó. Sim, eu sou. Eu vou na igreja, sim. Eu tenho Jesus no meu coração, sim. E mesmo se as crianças, né, os seus amigos, que se dizem às vezes amigos, começar a rir de você, você deve sempre ser firme. Eu sou de Jesus. Eu amo Jesus. Eu acredito nele, mesmo que as pessoas queiram que você faça diferente. Você tem que sempre falar que você é um discípulo amado de Jesus. Que Deus abençoe muito você e que você tenha força para ser um amigo verdadeiro e não um amigo da onça. Que Deus abençoe. Tchau. Um beijo no seu coração. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado a te amar cada dia mais. Abençoe cada criança, abençoe cada pessoa que ouviu a tua palavra. Que nós possamos ser um discípulo verdadeiro, um discípulo que ama o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.